Olá, eu sou o professor Diógenes de Moraes, seja bem-vindo à disciplina de Farmacologia e Toxicologia. Eu vou estar com vocês durante toda a execução dessa disciplina, módulo a módulo, trazendo para vocês em cada módulo que é importante que vocês fiquem atentos durante o estudo de vocês, tá? Nessa disciplina que nesse momento está em módulo EAD. O que eu tenho que guardar e o que eu tenho que entender sobre o estudo da farmacologia é que ela nada mais é do que uma ciência que estuda as interações de substâncias químicas com o nosso organismo, ok? Então, os fármacos, que também podem ser considerados xenobióticos, tá? Eles vão me trazer alguns tipos de interação química do ponto de vista curativo, do ponto de vista preventivo e até mesmo do ponto de vista de uma intoxicação, tá? Então, durante toda a execução da disciplina, o que precisamos ficar atentos é justamente sobre essas interações, como elas ocorrem e como elas podem alterar o nosso metabolismo. Quando eu falo em alterar nosso metabolismo, então a gente tem que deixar claro que, quando eu falo de um fármaco, eu falo de uma substância que tem uma ligação direta com a execução do funcionamento do nosso organismo. Então, a farmacologia, ela interage também com outras disciplinas como fisiologia, como bioquímica, ok? E é fundamental que a gente entenda que, se eu não tenho um bom entendimento agora de bioquímica, de fisiologia, de citologia, principalmente quando a gente fala sobre sistemas de transporte, quando a gente fala de proteínas, né? Principalmente aquelas que servem como canais, tá? É bom você dar uma revisada sobre isso, para que você possa entender e compreender como as ações dos fármacos, elas, digamos assim, desencadeiam ou paralisam uma série de funções dentro do nosso organismo. Desde lá do ponto de vista celular até o ponto de vista o quê? Sistêmico. Então é importante demais que a gente possa, dentro desse primeiro módulo, entender que cada um dos conceitos que estão aí vão te dar um suporte, uma base, para que você possa compreender, digamos assim, como os fármacos agem e como eles interagem no seu organismo, tá bom? Então, você entendeu o que é o fármaco, você entendeu o que é uma droga, você entendeu o que é um medicamento, você entendeu o que é remédio. Poxa, Jorge, mas caramba, é tudo a mesma coisa? Não, porque o fármaco tem uma estrutura química que modifica uma função fisiológica, por exemplo, você vai ver isso no termo. A droga é um termo mais amplo, é qualquer substância que afeta o funcionamento do organismo. Beleza? O medicamento tem propriedade terapêutica, geralmente ela é o quê? É uma propriedade que ela é comprovada, ela traz benefícios, tá bom? E o remédio, ele alivia ou cura, então ele não se limita apenas a uma substância química, joia? Por exemplo, a massagem, o calor, o chazinho, ele pode ser considerado um remédio. Então é importante que a gente saiba compreender essas nomenclaturas e aí onde elas se encaixam dentro das suas definições, para lá na frente a gente entender, por exemplo, classificação de medicamentos, tá? É importante. Quando eu falo isso para um profissional de área de saúde, e às vezes ele para pensar assim, poxa, mas por quê? Vou dar meu exemplo como fisioterapeuta, mas por que eu tenho que entender de farmacologia? Por que será, hein, fisioterapeuta? Por que será que você que está dentro de uma unidade de terapia intensiva tem que saber de todas as medicações que são utilizadas dentro da unidade de terapia intensiva? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para entender a importância dentro dos poucos conceitos que eu já coloquei aqui? Se eu estou modificando o metabolismo, ok? Se eu estou trazendo alterações bioquímicas, fisiológicas com a utilização de um fármaco ou de uma medicação, isso vai alterar o metabolismo. Alterando o metabolismo, eu preciso estar atento ao que está acontecendo com o meu paciente no leito o tempo inteiro. E assim sucessivamente, ok? Para qualquer profissional da área de saúde, é importante demais a gente compreender isso. Tá? Com relação à classificação de medicamentos, é importante a gente saber também, porque eu tenho medicamentos que são ditos medicamentos de referência, eu tenho medicamentos que são ditos medicamentos genéricos e eu tenho medicamentos que são ditos similares.
O de referência é um produto original inovador, ok? Ele tem a sua eficácia e segurança comprovada. Ele foi desenvolvido por um laboratório específico, com anos e anos de estudos, dentro de uma série de critérios e padrões, ok? O genérico é uma cópia idêntica do de referência. Então, olha só o nome. Genérico, cópia idêntica de um de referência. Ele tem o mesmo princípio ativo, ok? Ele tem a mesma forma farmacêutica. E ele também tem segurança e qualidade comprovada. Ele tem um teste que é chamado de bioequivalência. Está aí no texto, dá uma olhada para vocês. E aquele que é similar, ele é parecido com o de referência, mas sem os testes. Então, obrigatoriamente, ele não tem garantia de o quê? Eficácia. É interessante isso. É interessante a gente saber qual tipo de medicação que o nosso paciente está adquirindo e está tomando, ok? Farmacocinética. A farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco, tá? O que o corpo faz com o fármaco, a gente chama de farmacocinética. Então, a gente estuda o destino do fármaco no organismo, ok? Absorção, distribuição, metabolização, excreção, tá? A gente vai ler aí, você tem que estar atento aí para entender, por exemplo, a absorção é a passagem do fármaco, tá? Para a corrente sanguínea. Eu tenho as vias de administração. Eu posso ter a via de administração endovenosa, então a aplicação é direta, mas ela pode ser oral, ela pode ser via supositório, ela pode ser por um creme, ela pode ser por um gel. Então a gente tem que entender isso daí. Depois que eu tenho essa absorção através de uma via de administração, eu tenho uma distribuição que é o transporte do sangue para os tecidos. Ok? E depois a metabolização, que é a transformação química desse fármaco, principalmente aonde? No fígado. Depois que ele sofre essa transformação, ela tem digamos assim, né, a sua eliminação depois do seu metabolismo, e isso é feito principalmente pelos rins. Ok? Existe uma relevância para cada tipo de medicação. Essa relevância ela tem a ver com a variação na distribuição e na absorção desse medicamento. Ok? E isso impacta diretamente no que a gente chama de janela terapêutica, que tem a ver com a segurança. A gente vai observar ainda, né, nesse período de estudo, que eu tenho aí um tempo em que a dose ela se acomoda depois da absorção, que é uma dose ideal que tem que ficar ali circulando por um tempo. E é por isso que determinadas medicações, dependendo da dose que você tem que deixar, elas são tomadas de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas, de 12 em 12 horas, cada dose de 20 por 24 horas, ok? Então, importante a gente entender isso daí, tá? Com relação às vias de administração, é o que a gente já acabou de falar. Eu tenho oral, eu tenho intravenosa, e eu tenho uma série de outras vias, tá, gente? Intramuscular, intradérmica, a retal, né, que é através do supositório, a tópica, cada uma possui uma velocidade de absorção e aplicação clínica diferente. Então, depende muito, tá, da necessidade, depende muito da velocidade que você quer, né, na ação daquela medicação, e aí você vai escolher de acordo com essa necessidade que, na maioria das vezes, é uma necessidade terapêutica, tá bom? Já a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o nosso corpo. E aí digamos assim, é um pouquinho mais embaixo. Porque se a gente falou lá no início que eu tenho essa substância química reagindo com o meu organismo e alterando bioquimicamente, fisiologicamente, então é óbvio que essa interação ela é gigantesca. Então eu tenho, para cada um dos fármacos, ok? Estudo de efeitos e mecanismo de ação. Tá? Então, quando você pega a bula, você vai lá. E um conceito-chave que a gente tem é a interação específica que ele vai ter com receptores celulares. Cada fármaco tem a sua chave, que encaixa como uma fechadura no receptor. E a partir desse encaixe, a gente sabe que
Metabolismos são desencadeados ou metabolismos, eles são o quê? Eles são colocados em stand-by. E aí, a partir disso daí, eu tenho desencadeado de uma série de outras reações, tá? Então, eu tenho aqueles receptores que podem ser agonistas, gerando uma resposta, né, biológica, eles ativam, e ele pode ser antagonista, que é o que a gente está falando aqui, que ele vai me trazer o quê? Um bloqueio. Os receptores vão impedir que outros fármacos gerem um efeito, tá bom? Então, a gente tem esses dois conceitos aí sobre a farmacodinâmica, tem que estudar, tem que observar o que está aí no texto, buscar, tá bom? E aí o que eu tenho? Quando eu falo de um fármaco produzir efeito, eu tenho que entender que eu preciso de uma dose para isso. E aí você vai ver no texto que tem uma relação sobre potência e eficácia, ok? Quando eu falo de potência, eu vou então estar falando justamente do que eu disse aqui, a necessidade do fármaco produzir o efeito. Um fármaco mais potente precisa de uma dose menor, tá? Para o mesmo efeito. A eficácia, já no caso, é a capacidade máxima do fármaco em induzir uma resposta terapêutica. Joia? Então vamos dar um exemplo aqui. Todo mundo já ouviu falar da morfina. A morfina é muito potente e ela é mais potente do que, por exemplo, a codeína. Tá? Elas podem ter, as duas, a mesma eficácia máxima na dor. Só que em relação à dosagem, eu vou ter aí uma diferença. Porque justamente a morfina é mais potente do que a codeína. Então, às vezes, para um nível X, eu vou precisar de uma dose muito alta de codeína. E quando eu entro com a morfina, para essa mesma dor X, a dose, ok, de morfina vai ser bem menor. Tá? Outra coisa que está nesse módulo 1 é a questão da segurança dos medicamentos, ok? Essa segurança de medicamento é o que a gente chama que você precisa entender do que se diz respeito à janela terapêutica, tá bom? O que acontece? Existe uma medida de segurança de um fármaco. Essa medida é a relação entre a dose tóxica e a dose efetiva. Tá? A janela terapêutica é uma faixa de concentração do fármaco no sangue, em que ele é eficaz sem causar toxicidade. Então você vai ver que cada medicação existe uma dose ideal dentro de um ciclo de 24 horas, e essa dose ideal eu tenho ela tanto mínima quanto máxima, e eu tenho um lastro entre as duas. E aí eu vou dividir esse lastro em termos de o que eu estou falando, tá? Essa medida, digamos assim, essa relação de dose entre a menor e a maior, então ainda tenho no meio aqui esse lastro onde eu posso ficar trabalhando, tá? Menos, tá? Eu não vou ter eficácia, mais, tá bom? Eu não vou ter mais eficácia. A partir dali eu trago toxicidade. Então, cada medicação você vem ali, olha, é 20, é 15, uma dose diária de 300 miligramas, divididas de 6 em 6 horas, assim, assado. E a gente vai ver que essa divisão tem a ver justamente com o quê? Com a quantidade que tem que permanecer circulante dentro dessa janela terapêutica. Tá bom, pessoas? Então, isso é muito importante. Então, a farmacologia, ela está dentro de um tratamento que a gente chama de tratamento de reabilitação, e ela interage com outros tipos de terapias também, tá? É importante a gente ficar atento com efeitos colaterais aos nossos pacientes e principalmente com as reações adversas que podem influenciar na ação terapêutica, ok? A gente deu aqui o exemplo de UTI. Então, às vezes você tem medicações vasoativas que alteram muito, tá? E aí você tem que ficar muito atento, principalmente se o paciente estiver no respirador, na ventilação mecânica, tá? Um exemplo rápido, fácil de entender, ok? Existe aí as terminologias corretas que estão no texto e que você precisa saber até mesmo para você se comunicar com a equipe. E existe, e a gente não pode deixar de compreender, essa interface entre a utilização de um fármaco e as alterações
na fisiologia, ou seja, na funcionalidade dos sistemas corporais que você está tratando, ok? Existe essa interação. Espero que você tenha gostado, espero que você compreenda cada tópico que a gente passou aqui, que é o que você tem que focar no seu estudo, e a gente se vê no módulo 2.